aí, galera, mais uma aula de eletrodinâmica. Agora nós vamos introduzir os conceitos associados às leis de Kirchhoff. Legal? Gustav Kirchhoff, ou Kirchhoff, se você quiser falar mais próximo do alemão. Bem, são duas leis, são duas ferramentas bem legais, bem interessantes, para que você, em alguns casos especiais, alguns modelos de exercícios, de repente consiga trabalhar com mais tranquilidade, quando de repente, por incrível que pareça, as aplicações das leis de Ohm, no caso a primeira, seja um pouquinho mais complicada. Legal? Então vamos lá, nós temos duas leis. A primeira lei de Kirchhoff, chamada de lei dos nós. Essa lei você já vem trabalhando com ela há um bom tempo. Quando você, por exemplo, começou a tomar conhecimento de circuitos de resistores, por exemplo, associados em paralelo. O que é um nó? É um ponto de encontro de três fios ou mais, onde de repente vai chegar uma corrente elétrica e vai sair uma corrente elétrica por esse nó. De uma maneira bem análoga, bem simples, como se tivesse um cano com água e esse cano fosse bifurcado. Se eu tenho aqui uma quantidade de água, volume de água chegando, esse volume pode ser dividido em duas frações. Legal? A primeira lei fala o seguinte, ó, o somatório da corrente elétrica que chega em um nó, por exemplo, aqui está chegando o I1, é exatamente igual ao somatório da corrente que sai. Está saindo aqui no meu desenho I2 mais I3. Essa é a aplicação da primeira lei de Kirchhoff aqui nesse desenho bem simplificado. Tranquilo? Bem simples. A segunda lei de Kirchhoff, lei das malhas. Vamos entender a malha como um circuito elétrico onde eu tenha, por exemplo, pelo menos um aparelho produzindo energia e um aparelho consumindo energia. Então, circuito fechadinho ali para ficar mais fácil esse primeiro modelo. E aqui uma malha só. O que a segunda lei fala? Fala o seguinte, percorrendo uma malha, passando por todos os aparelhos dessa malha, somando todas as DDPs dessa malha, o somatório dessas DDPs, isso tem que ser igual a zero. Então, o somatório de todas as DDPs tem que ser igual a zero quando você percorre uma malha. Então, percorrendo uma malha completa. Então, vamos escolher aqui um ponto A. Se eu sair desse ponto A, somar a DDP desse aparelho, com a DDP desse aparelho, com a DDP desse aparelho, com a DDP desse, com a DDP desse, voltar para o ponto de onde eu comecei, a soma de todos tem que dar zero. Ok? Mas vamos pensar juntos. Se eu tenho aparelhos que estão produzindo energia, aparelhos que estão consumindo energia, e eu tenho que fazer uma soma, se eu tiver, por exemplo, uma DDP correspondente a uma elevação de potencial de 1000 volts, eu tenho que ter uma queda de potencial equivalente a 1000 volts. Para eu somar 1000 e 1000 desse jeito, alguém tem que assumir um sinal positivo e alguém tem que assumir um sinal o quê? Negativo. E aqui eu tenho aparelhos que vão produzir energia, aparelhos que vão consumir energia, aparelhos que vão elevar o potencial do meu circuito elétrico, aparelhos que vão fazer a queda do potencial nesse circuito elétrico. E eu quero fazer esse somatório. Para fazer isso com tranquilidade, porque eu posso escolher um sentido horário ou sentido anti-horário, desse ponto de vista, aplicar a lei de Kirchhoff numa malha, meio que de uma maneira aleatória para resolver o exercício, é bem democrático. Eu posso escolher sentido horário, anti-horário, às vezes eu tenho dúvida quem é gerador, quem é receptor, eu posso meio que especular quem é e ver se o meu resultado realmente bate com aquilo que o examinador quer. Legal? Nós vamos entender aqui um conceito bem simples, que é um conceito mais técnico. Nós vamos chamar isso de polaridade. Tá? O que é a polaridade? Eu conseguir trabalhar esses sinais de mais 10 volts, por exemplo, menos 10 volts, para que a soma disso daí dê o meu zero e eu consiga trabalhar a parte teórica aplicada por Kirchhoff. Nessa nossa polaridade, nós vamos trabalhar alguns aparelhos, algumas simbologias. Essa simbologia de um traço grande, de um traço pequeno, é sempre o pequeno negativo e o grande positivo. Se eu tiver essa simbologia e no meu circuito eu fizer uma análise do tipo que a corrente elétrica, por exemplo, vai vir aqui, ó, e ela vai entrar no polo positivo, eu vou escolher
o sinal do polo onde eu entro no aparelho. Essa vai ser a polaridade para esse tipo de símbolo. E esse símbolo pode ser o do gerador elétrico ou do receptor elétrico. Tá? No primeiro modelo do exercício, nós vamos fazer isso ficar bem claro para você. Tranquilo? Essa polaridade para o gerador ou para o receptor. Mas e quando o meu aparelho for o resistor? Aqui eu tenho já isso padrão, ó, grande positivo, pequeno negativo. Para o resistor eu não tenho sinal de um lado ou de outro padronizado. Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Escolhido ou identificado o sentido da corrente elétrica, nós vamos fazer entrando no resistor, seguindo a corrente elétrica. Na hora que eu entro, o sinal é sempre positivo. Passei pelo resistor, o sinal é negativo. Porque aí ele vai ter a mesma polaridade do receptor elétrico. Então, por exemplo, esse cara é o receptor, a corrente entra no positivo e ele consome energia. E ele tem o mesmo padrão desse, de consumo de energia. Então, a polaridade desse está igual a desse. Então, esse cara aqui é o meu quê? Resistor. Esse aqui é o meu receptor, vamos chamar de motor. Legal? A polaridade de ambos estão idênticas. Entrando no positivo, entrando no positivo. Legal? Quando eu penso no gerador, como que é o sentido convencional da corrente elétrica no gerador? A corrente sai do polo positivo e entra no polo negativo. Então a minha corrente elétrica faz isso. Ó. Então se, por exemplo, esse rapaz aqui vai assumir uma polaridade de um potencial de menos 10 volts, de um DDP de menos 10 volts, esse aqui assumiria, por exemplo, de mais 2 volts. E a partir daí eu tenho uma técnica para rodar a minha malha e conseguir identificar nos exercícios com malhas simples e exercícios com malhas, por exemplo, duplas, que algebricamente normalmente dão um pouco mais de trabalho. Legal? Essa é a parte inicial, teórica e um pouco técnica de simbologias. Então, guardar bem essa ideia da polaridade para que nós possamos desenvolver os exercícios a respeito da lei de Kirchhoff. Legal? Nós vamos dividir isso aqui em 2 aulas. Fazer uma aula com malhas simples, uma aula um pouco mais tranquila, e uma segunda aula com malhas duplas, onde nós temos um pouco mais de contas para poder fazer, onde o trabalho algébrico é um pouquinho maior. Tranquilo? Vale a pena dividir essa aula em 2. Espero vocês nos exercícios. Vamos lá, galera! É isso aí, galera. Vamos para a questão número 1 das aplicações da lei de Kirchhoff. Nesse primeiro modelo, nós vamos trabalhar basicamente com a ideia da polaridade dos aparelhos e identificarmos potencial de ponto e DDP entre 2 pontos. Isso é importante para exercícios ao longo dessa estratégia. Vamos lá. Encontre a DDP entre os pontos A e B do circuito. Olha, ele quer a DDP entre A e B. Ele quer UAB. Então vamos guardar bem isso. UAB, isso é uma diferença de potencial. Eu vou sair do ponto A e vou viajar até o ponto B. Cuidado, isso não é uma variação, não é final menos inicial. É começar num ponto e ir até o outro ponto. Isso é muito importante. Então, UAB é o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Qual é o significado disso? Eu vou sair do ponto A e vou do ponto A andar, viajar ao longo do meu circuito, de uma parte dele, até outro ponto citado. Então vamos lá. Saí do ponto A e vou até o ponto B. Nesse exercício, e assim o examinador quis, a corrente elétrica está para o lado direito da minha figura. Então eu vou fazer da seguinte maneira. Esses elementos, traço grande, traço pequeno, não sei se ele é gerador, receptor, não me importa. Isso aqui, a polaridade já é definida. Isso não muda. O traço grande é sempre o polo o quê? Positivo, o traço pequeno é o negativo. Os resistores não têm a polaridade já pré-definida. Isso não existe. Então você vai trabalhar aquela polaridade que nós colocamos ali. A corrente elétrica, se está indo para a direita, eu faço o seguinte, ó, acompanhando o sentido da corrente, antes do resistor positivo, depois dele negativo. Antes do resistor positivo, passei por ele, negativo. Indo para a direita, antes positivo, antes negativo.
MV, como é que você sabe que esse cara está desse jeito, que o polo positivo é esse do lado esquerdo, o negativo é esse do lado direito? Porque na sua figura, na figura que você pausou e deu uma olhada aí no vídeo, o que você consegue identificar a partir de agora? Em alguns exercícios vai aparecer isso. O desenho de uma pilha e não a simbologia. Esse tracinho aqui, essa cabeça da pilha, é o polo positivo dela. E a parte achatada é sempre o polo o quê? Negativo. Então na figura original que você viu aí, pausou, deu uma olhada nela, eu tenho um lado pretinho, um lado amarelinho, está decolorido, mas a cabeça da pilha, remetendo ao polo positivo, está aqui. Legal? Então vamos lá, do ponto A até o ponto B. Qual é a DDP de um resistor? Quando eu penso em um resistor, como é que eu calculo a DDP dele? U igual a quem? R vezes I. É a primeira lei de Ohm. Tudo tranquilo? Para os geradores ou receptores, as DDPs já estão aqui. Então vamos lá. Esse cara aqui, sai do ponto A. Vou andando do ponto A. Vou viajando aqui. Polo que eu encontro? Positivo. Então encontro mais. Então qual a DDP desse cara aqui? Mais 5, que é o R, vezes a corrente que passa por ele, que é 2. A DDP daquele aparelho. Continuo. Qual o polo que eu encontro? Entro em qual? No positivo. Então, mais 30 volts. Continuo. Vou para a direita. Qual o polo que eu encontro primeiro? Positivo. Mais o valor do resistor R, vezes a corrente 2. Continuo. Menos 80. Continuo. Mais 2 vezes a corrente 2. Isso não é zero. Por quê? Porque não é uma malha fechada. Isso é um trecho de um circuito aleatório. O cara escolheu para treinarmos. Legal? Mais 10. Mais 30. Mais 2. Menos 80. Mais 4. Legal? Menos 80 ou mais 40. Menos 40. Menos 40. Tiro 6. Menos 34 volts. O que é isso? Isso é a DDP entre A e B. Ok? Agora, presta bastante atenção. Isso vai ser cobrado na sequência. A DDP entre A e B é diferente da DDP entre B e A. Qual é a DDP entre B e A? Se eu fizer o caminho inverso, eu vou apenas trocar os sinais, a ordem de onde eu entrei, o sinal de onde eu entrei. Então não vai dar menos 34, vai dar mais 34. Esses dois valores são iguais em módulo. A partir daí eu vou ter uma noção se o meu potencial cresce ou se o meu potencial decresce, indo do ponto A para o ponto B ou do ponto B para o ponto A. Legal? Esse é o primeiro modelo didático para você treinar a polaridade e entender a diferença de potencial entre dois pontos. VA menos VB é diferente de VB menos VA. Vamos para o próximo exercício, galera. Isso aí, galera, para mais uma aplicação. Agora uma malha completa aplicando a segunda lei de Kirchhoff. Vamos lá? Com a ideia da polaridade. Vamos lá. Com relação ao circuito mostrado na figura, em que se convenciona nulo o potencial elétrico da Terra, potencial de referência, julgue os itens que se seguem. Sentido da corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica, potencial no ponto tal, ponto tal. Vamos fazer o seguinte. A informação que eu tenho, por enquanto, é que aqui eu tenho o aterramento, esse ponto do circuito está ligado ao planeta, e aqui onde eu tenho o aterramento, que no desenho, na figura, é o ponto A, eu posso garantir com tranquilidade que o potencial é zero, que está ligado ao planeta, onde eu tenho uma infinidade de cargas que podem subir ou descer, mantendo o potencial nulo. Tranquilo? Vamos lá. Eu vou pensar da seguinte forma, ó. Esse cara aqui, 36 volts, 12 volts e 10 volts, podem ser geradores ou receptores. Aqui eu vou escolher aleatoriamente, lógico que não é bem aleatório, porque isso é bem mais tranquilo. Eu vou escolher um potencial maior e supor que ele é um gerador e fazer uma análise. Então, por exemplo, esse cara aqui, 36 são os dois maiores, 12 e 10 são os dois menores. Vou começar por esse aqui. Se esse cara aqui for um gerador, a minha corrente elétrica no sentido convencional está subindo aqui, ó.
nesse trecho do circuito. Então ela está entrando no polo negativo e saindo do polo quê? Positivo, que é a minha ideia do gerador. Se ela sobe aqui e vai para a direita, aqui ela entra no polo quê? Negativo, e aqui no polo quê? Positivo. Então se eu estou dizendo que esse elemento aqui é um gerador, esse também entrando no negativo é outro gerador, e esses dois estão em série. Dois geradores em série, eu somo as eletromotrizes. Ok? Então soma essa eletromotriz com essa eletromotriz, já deu 72 volts. Continuando, se a corrente continua para a direita, aqui ela entra no polo positivo. Então esse cara aqui é um receptor. Vou chamar de M de motor para não usar R, vou deixar o R para o resistor. Tá? E aqui a corrente sai do polo negativo, desceu e veio para cá. Entrou no polo quê? Positivo, para fechar o circuito, sai do polo negativo. Então se esse é um gerador, esse é um gerador, esse é um motor e esse é um motor. Então tenho dois motores elétricos e dois geradores. As DDPs, as eletromotrizes 72, estão maiores do que 12 com 10, 22. Então realmente são dois geradores e dois motores. Se eu tivesse feito a suposição que esse pudesse ser um gerador, esse gerador, eletromotriz 12, somado com 10, ficaria menor a soma das eletromotrizes do que a soma das contra-eletromotrizes. Então não teria sentido eu produzir menos energia e consumir mais energia. Tá? Então a minha corrente elétrica está girando nesse sentido, que é o sentido horário. Vamos usar a primeira lei de Kirchhoff. Lei das malhas. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui no ponto A, posso começar no ponto A, posso começar no ponto B, posso começar no ponto E ou em qualquer ponto. Rodar a minha malha, girá-la em qualquer sentido, ou horário ou anti-horário, mas como eu já conheço a corrente, eu vou seguir o fluxo. Legal? Para facilitar a polaridade dos meus resistores. Legal? E vou fazer o quê? Rodar a malha, sair do ponto A, somar todas as voltagens, voltar para o ponto A, e esse somatório tem que dar 0. Ok? Vamos lá. Subindo aqui, porque a corrente está subindo. Aquela polaridade dos resistores. Aí eu coloco 1 a 1. Antes positivo, depois negativo. Para a direita, antes do resistor positivo, depois negativo. Antes do resistor positivo, depois negativo. Continua para a direita, positivo, negativo. Agora eu desço com o sentido da corrente, mais, menos. Para a esquerda, mais, menos, fechei. Então vamos lá, subindo. Mais 5 vezes I, a corrente eu não conheço, quero encontrar. Então mais, na linha aqui, mais 5 vezes I. Continuo subindo, menos 36, é sempre o polo que eu entro. Para a direita, mais 5I. Continuo, menos 36. Continuo, mais 20 e mais 12. Mais para cá, mais 4i. Descendo, mais 10i. Mais 10. Mais 2i. Mais 4i. Fechei, saí do ponto A, cheguei no ponto A, a soma disso tudo é 0. Acabo de aplicar a segunda lei de Gustav Kirchhoff. Terminando nossa conta. 5 mais 5, 10. 30. 34. 44. Com 6, 50. 50 aí. Legal? Menos 36. Com menos 36, menos 72. Mais 12, mais 10. Menos 50. Isso deu 0. Passo para o lado de cá. 50i é igual a 50. E vai dar 1 ampere. E o detalhe, o I deu mais 1 ampere. Não errei conta. 1 é o módulo da corrente. Esse valor positivo me diz que o sentido que eu escolhi para girar, que é o horário, é exatamente o sentido correto da corrente. Sentido aqui, ok. Se eu tivesse alguma dúvida sobre quem pudesse ser gerador ou receptor,
e resolvesse começar por aqui e fazer menos 4i, menos 2i, menos 10, girasse tudo, eu encontraria menos 1. Qual seria a minha conclusão? Que o sentido que eu escolhi não é o sentido da minha corrente elétrica, o sentido convencional. Então eu vou lá e troco o sentido. Ok? Então já podemos responder o item número 1, sentido da corrente, sentido horário. Ok? Número 2, a intensidade da corrente elétrica em todos os pontos do circuito, só tem uma malha para ser percorrida, é de 1 ampere. Os potenciais dos pontos B e D valem respectivamente. Ponto B, eu tenho um referencial. Se eu não tivesse o aterramento, eu não saberia nenhum potencial de nenhum ponto. Então tem que ter um potencial do ponto A. Como eu já conheço do ponto A, eu vou do ponto A até o ponto B. Então vou fazer o seguinte para responder o próximo item. VA menos VB é igual. Vou sair do ponto A e vou até o ponto B. E vou somar as DDPs dos elementos, dos aparelhos que ali estão. Então tem apenas 2 aparelhos. Ó. Sai do ponto A, vai lá, mais 5 vezes I. Mas a corrente já sei quanto vale. 1. Continuo. Aí eu entro no negativo. Menos 36. Cheguei no ponto B. Acabou. Quanto é? VA menos VB. Mais 5 menos 36. Certo? 36. Vou tirar 5. Menos 31 volts. Como o potencial do ponto A é 0, porque lá eu tenho um aterramento, menos VB é menos 31, qual é o potencial do ponto B? 31 volts. Ok? Bem, finalizamos. Do A para o B. Agora vamos do B para o D, que eu já conheço também esse trecho. Agora eu não preciso voltar para o ponto A. Então vamos fazer, para finalizar o terceiro item, VB de bola menos VD de dado. VB você já conhece, então ficou mais 5 vezes 1 menos o 36 mais 20 vezes 1. VB menos VD vai dar 5, 20 menos 36 mais 25. Legal? O VB eu já tenho, que é quanto? Mais 31 menos VD vai dar menos 36 mais 25. Ok? O que faz que eu encontre o VD? 42 volts. Legal? Tudo bem, galera? Então eu posso fazer trecho por trecho, pedacinho por pedacinho. Na verdade, esse item 3 eu dividi em 2 itens diferenciados. Legal? Vamos para o próximo. A DDP elétrica entre os pontos C e G vale 22. Vamos procurar o ponto C na figura. Na figura original, o ponto C está aqui. C de casa está aqui. E o ponto G de gato está aqui, ó. Vamos sair do ponto C para o ponto G. Legal? Então, vou fazer VC menos VG. Olha bem, vou aproveitar aqui. Eu estou começando no ponto C e vou para o ponto G. Eu não estou indo do G para o C. Então, vou pegar esse pedaço. Lógico, posso fazer aqui, do C para o G vindo por aqui, ó. Basta eu sempre pegar o sinal onde eu entro. Pegar o caminho mais curto, com menos aparelhos. Tá? Então, daqui para cá, ó, menos 5 vezes 1, fui, desci. Agora eu pego o polo positivo, ó, mais 36, continuo descendo, menos 5 vezes 1, para cá agora, menos 4 vezes 1. Menos 36 mais 10, mais 26, não é isso? Mais 26 menos 4, VC menos VG, vai dar mais 36, menos 10, mais 26. Tiro 4, 22 volts. Agora, cuidado, VC menos VG, isso é UCG de gato. É diferente de VG
menos VC. Troquei, isso é menos 22 volts. Isso é UGC. Cuidado se ele pediu isso ou isso. Vamos ler de novo. Legal? Vamos lá. A DDP entre os pontos C e G. Então ele pede isso aqui, ó. CG, ele quer afirmar que é 22 volts, o que deixa o item correto. Último item. Se o ponto aterrado não fosse o ponto A, e sim o ponto G, os potenciais de todos os pontos seriam alterados, porém ficariam mantidas todas as DDPs. Correto. Aqui o potencial é nulo. Qual a DDP para esse cara? A DDP para esse cara aqui em módulo é 4 vezes 1, 4 volts. A DDP desse cara aqui em módulo é 10 volts. Se eu colocar o terra aqui, esse cara vai continuar com 10 volts. Porém, o ponto aqui, esse ponto vai passar a ser zero. Legal? Qual era o potencial do ponto B de bola? 31 volts. Qual a DDP desse cara? 5 volts. Se eu trago o aterramento para cá, aqui o potencial passa a ser zero. Mas a DDP desse, o U para esse, continua 5 volts. Que deixa o item correto. Ok, galera? Vamos para a próxima.